você está? Eu espero que essa palavra te encontre muito bem. E ainda que você esteja mais ou menos, o Senhor vai te fortalecer, vai te renovar as forças no nome de Jesus. Eu quero convidar você a ler hoje comigo Gênesis 17. Nesses dias nós estamos vendo um pouquinho sobre a família de Abraão, Isaac, Jacó. Se Deus permitir, eu quero chegar até José. Tem histórias maravilhosas que sempre tem algo que o Senhor vem falar nas nossas vidas. Eu não estou ficando apenas aqui em Gênesis, dependendo das histórias, eu vou relacionando com elas no Novo Testamento, porque a palavra nos diz que aquilo que o Senhor deu, muitas coisas que o Senhor deu no Antigo Testamento, no Velho Testamento, era apenas sombras daquilo que haveria de vir. Então o Senhor já relacionava essa palavra desde a antiguidade com aquilo que iria acontecer na época de Jesus, depois dele. O Senhor já era como sombras, eram símbolos das coisas que iriam acontecer no futuro. E essa aqui que eu vou ler com você é mais uma dessas palavras. Gênesis 17, desde o primeiro versículo, diz assim: o título é A Circuncisão, o sinal da aliança, aliança de Deus com os homens, a aliança de Deus com Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Isso é para todos nós, queridos. Ande segundo a minha vontade, que nós busquemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e andar, ser íntegro, andar de acordo à palavra do Senhor. Não é só a integridade de homens que buscam seguir leis terrenas, não, de homens bons terrenos, não. Andar de acordo à palavra do Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Nós estamos falando de um homem chamado Abrão. Abrão, aqui, ele já tinha dado um jeitinho. O Senhor tinha promessa de filho na vida dele, mas ele e Sara tomaram as rédeas por conta própria e tiveram um filho com a serva egípcia de Agar, deu Ismael a Abrão. Abrão significa pai ilustre. Ele era um pai que antes dessa criança, porque aqui ele está falando já de 99 anos, quando ele teve o filho com Agar, ele tinha 86. Pensa, até esse tempo ele era chamado de pai ilustre, mas era um pai que não tinha filhos. Ele era o patriarca, ele era o chefe daquela família, daquele povo. Então, mas ele mesmo não tinha filho nenhum e era chamado de pai ilustre. E mais para frente nós vemos o Senhor mudando o nome dele e chamando ele de Abraão, que é pai de nações. Esse pai de nações que tem um filho que ele deu um jeitinho de ter com a serva porque não tinha nenhum com a esposa. Nosso Deus é Deus de mistérios, é Deus de milagres, é Deus do impossível. Eu não sei aquilo que está passando na sua cabeça. Confia no Senhor, Ele tudo pode. Coloca nas mãos dele. Deus é Deus, tudo Ele pode, nada é impossível para Ele. Vamos continuar, versículo 3. Abrão prostrou-se rosto em terra. Depois do Senhor falar o que iria fazer na vida dele. Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você se multiplicará muitíssimo, você e sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será
Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Guarde a aliança do Senhor, a aliança que o Senhor tem contigo. Esta é a minha aliança com você, com Abraão e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e você. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto para os nascidos em sua casa, quanto aos que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de você. Sejam nascidos em casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, o seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis dos povos de Sara. De Sara, Sara é a que recebeu a promessa, não Agar, a serva, que eles deram um jeito de ter filho. Abrão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Eu imagino o coração dele saltando, porque ele sabia que era possível, era Deus falando com ele. Ele riu-se por dentro. Eu imagino que esse riso tenha sido um riso de alegria, de grande expectativa, de um coração cheio, não de achar que era impossível, não de achar que não dava certo, porque era Deus falando com ele. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Ele pediu para que Ismael, que já era seu filho, fosse o herdeiro dele. Acho que no final das contas surgiu aquela dúvida: será possível? Será que eu vou dar conta? A essa altura do campeonato, minha esposa com 90 anos, porque por mais que alguém vivesse muito tempo, aqui a palavra é clara, ela já passou da idade há muito de dar um filho para Abrão. Elas tinham idade, elas tinham filhos na época normal, com certeza que ela já tinha passado da menopausa há muito tempo. Mas para Deus nada é impossível. Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. O Senhor é firme com ele e fala que é de Sara que vem a promessa. Não é a promessa, é o Senhor quem opera, a promessa é o Senhor quem faz cumprir. Não é a nossa mão dando um jeito, querendo da nossa maneira, não. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei
Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, que Sara lhe dará no ano que vem, por essa época. Olha só, um ano depois, quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, os que foram comprados, todos os do sexo masculino da sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Deus fez uma aliança com Abraão e pediu que todos os homens fossem circuncidados. Quando nós vemos algumas partes em Romanos 2 fala sobre isso, no finalzinho, eu quero ler um trechinho de Colossenses, no capítulo 2, onde o Senhor fala sobre circuncisão para cada um de nós. Todas aquelas coisas eram símbolos daquilo que estariam por vir, eram sombras do que estariam por vir. Deus fez uma aliança com Abraão para aquele povo e o Senhor renova a aliança dele conosco através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a aliança que o Senhor fez comigo e com você. Aqui em Colossenses 2, versículo 9, fala assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, nós fomos circuncidados em Cristo, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, a circuncisão feita no nosso coração, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. É nós sermos libertos de todo o poder da natureza pecadora. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele vocês foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados, o Senhor fala que nós estávamos mortos antes de nós crermos em Jesus, antes de nós sermos batizados, e ali nós descemos aquelas águas, nós descemos como mortos, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E aqui fala que nós estávamos mortos em pecados, mas Deus nos vivificou e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que havia contra nós. Eu convido você, leia mais Colossenses capítulo 2, Romanos capítulo 2, e o Espírito Santo vai trazer luz ao seu coração. Nós somos circuncidados no nosso coração. Nós somos libertos de todo pecado. O Senhor tem uma aliança conosco. O batismo, quando nós falamos de batismo, assim como Abraão circuncidava, cada um dos seus era o selo da aliança de Deus com aquele povo. Nós, quando descemos as águas do batismo, é o selo da nossa fé em Cristo, dessa circuncisão feita no nosso coração. E eu falo para você, se você não é batizado, pensa nisso, pensa em se batizar, porque você vai estar testemunhando a sua fé no Senhor. Continua com Deus, nós não temos tempo para uma grande oração, mas que o Senhor venha completar essa palavra no teu coração, que o Senhor venha te abençoar grandemente, que o Espírito Santo esteja nas tuas vidas, renovando as tuas forças, te dando sabedoria, te instruindo no caminho que você deve seguir. Confia no Senhor. Confia na palavra dele, o Senhor é contigo e o Senhor quer operar grandes coisas na sua vida. Fica com Deus, fica na paz.